Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro webinar, da websérie aí, dos nossos patrocinadores do Alta Cria, do Simpósio Alta Cria 2020. Hoje a gente tem o prazer de receber o nosso parceiro aí das Zoetis, e nós temos três convidados hoje, o Chester Batista, o Rafael Medeiros, e temos também o Diego Santos. O Diego, ele teve um probleminha de conexão, e a gente vai tentar resolver a entrada dele logo, logo. Enquanto isso, a gente dá início aqui ao nosso webinar de hoje. Eu gostaria de apresentar o nosso moderador da noite, vai ser o Chester Batista. O Chester, ele possui graduação em Medicina Veterinária, especialização em Clínica Médica e Reprodução de Bovinos, mestrado na área de produção animal com ênfase em bezerras, doutorado em Bioquímica Clínica de Vacas Leiteiras. Atuou como colaborador externo da Universidade Federal do Pampa, de 2014 a 2017, e como pesquisador no Departamento de Medicina Populacional em Cornell University, de 2017 a 2018. Também trabalhou como veterinário de campo e, atualmente, ele é gerente técnico de gado de leite das Zoetis do Brasil aqui. O Chester, ele vai estar fazendo a moderação, pessoal, enquanto a gente tem a apresentação dos demais participantes, e no final dessa apresentação vocês vão poder participar através do bate-papo, mandar a dúvida, e aí a gente vai responder as dúvidas que forem surgindo, ok? Vou apresentar também o Rafael Medeiros, que está junto com a gente nessa noite aqui. O Rafael possui graduação em zootecnia e mestrado em produção animal, com foco em genética e melhoramento animal na Universidade Federal de Alagoas. Doutorado e pós-doutorado em genética e melhoramento animal na Unesp Jaboticabal. Pós-doutorado no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e da Universidade da Geórgia. Atualmente, ele é pesquisador sênior nas Zoetis, no time de serviços técnicos de genética global. Mais tarde eu apresento o Diego, tá, pessoal? Ele, assim que a gente conseguir entrar com ele aqui, pode ser, Chester e Rafael? A gente apresenta o Diego e dá continuidade com ele aqui na sala, ok? Pode ser sim. Me escuta Sejam bem, muito Lourenço? bem-vindos, pessoal. Escuta bem? Estamos escutando bem. Beleza, então boa noite a todos. Então, em nome das Zoetis, a gente agradece a presença e a participação de todos nesse primeiro webinar e nessa parceria que a gente vai fazer com a Alta hoje e fazer um bate-papo legal sobre genética, né, pessoal? A gente veio aí, então o convidado nosso é o Rafael, nosso colega aí da Zoetis Global, então faz um ótimo trabalho como cientista sênior da Zoetis e trabalhando no desenvolvimento e melhoramento genético da cadeia produtiva do leite em todo o Brasil. Queria que desse teu boa noite também, Rafael, para nós começar, por favor. Pessoal, boa noite, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Beleza, obrigado, Rafa, e vamos ver se o Diego entra também. O Diego é nosso colega, trabalha então diretamente com genética aqui no Brasil, então é colaborador das Zoetis também, colega nosso, e vamos ver se daqui a um pouquinho ele consegue entrar para fazer conexão. Pessoal, então hoje a gente vai falar de um tema bem relevante, um tema legal, que eu acho que impacta para todos vocês, impacta em todos nós. Então vai trazer um pouquinho, então, o tema da importância da genética para o correto desenvolvimento da bezerra. Como ela pode contribuir, como a genética pode contribuir para ter animais mais saudáveis, melhores taxas de crescimento e melhores produtividades no futuro. Eu acho que isso é o pêndulo de tudo, é a base de tudo, e a gente fala pouco de genética em bezerra, a gente fala muito na genética nas vacas de leite, então lá na ponta final, mas tudo tem um início, então toda a ponta da cadeia tem um início, então a gente vai bater um papo hoje sobre esse início, o início que é tão decisivo, e a gente sabe que para tudo é decisivo, então na produção de leite não é diferente, então o início de uma criação bem feita é decisivo para um futuro de sucesso ali na frente. Correto, Rafa? Isso aí, Chester. A categoria de bezerra, normalmente, muitas vezes é negligenciada dentro da categoria, dentro de uma atividade leiteira, né? Então, é importante esse evento para a gente chamar a atenção para essa categoria e ver como a genética pode ajudar, né? Como a seleção genética pode ajudar nessa categoria também, né? Onde começa a genética e por que a bezerra é a categoria que é mais beneficiada pela seleção genômica, né? A gente vai discutir isso um pouco mais adiante. Beleza, Rafa, bota o primeiro slide aí, vamos começar, vamos bater um papo, a gente vai apresentar a nossa agenda agora, na sequência a gente vai dar sequência em nosso bate-papo, acho que vai ser bem interativo. Por favor. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Por favor.
que vai ser uma noite interativa, pessoal, uma noite legal, então todo mundo que tem perguntas, vão escrevendo as perguntas, aí tem no chat as perguntas, então tem a possibilidade de vocês fazerem as perguntas, fiquem bem à vontade de fazer a pergunta, acho que no decorrer da apresentação a gente vai tentar resolver e responder essas perguntas no decorrer da apresentação e a maioria delas vai se concentrar no final. Pessoal, qual que foi a agenda que a gente programou para fazer esse bate-papo aí com vocês? Então, a gente vai falar um pouquinho da criação das bezerras, o sistema de produção, né? Enquanto importância. Qual que é a importância econômica, então, de ter uma boa criação, de conseguir entender os fatores genéticos que são tão importantes naquele início, então, para ter a vaca do futuro? Qual que são os desafios sanitários que uma terneira enfrenta e que são tão decisivos para o futuro dela? Então, esse é o primeiro tópico que a gente vai falar. Em segundo momento, a gente vai falar um pouquinho da seleção genética pura, então, explicar o que é a genética, então, é a genética nas bezerras. Como que a gente pode maximizar os resultados em cima da genética numa propriedade de leite, então tentar falar um pouquinho disso, como que isso se torna aplicável e palpável na prática para o produtor, para o veterinário, para o técnico. Na sequência, num próximo bloco, pequeno bloco, a gente vai falar do Clarified Plus, então essa ferramenta tão interessante que está aí disponível no Brasil, onde a gente vai abordar então as principais características e índices que a ferramenta compõe, e a validação das características do ponto de vista de ferramenta e para bem-estar. Como essas características foram validadas do ponto de vista de avaliação de bem-estar. E por último, então, a gente vai fazer um bate-papo, então, vai apresentar a validação do DWP. O que é o DWP? Para quem não conhece, então, é um índice que as OETs, então, compôs, produziu em cima dos dados que ela coletou, em cima de todo o trabalho com Clarified que ela vem desenvolvendo ao longo dos anos. Então, ela vai apresentar o DWP, que é um índice de retorno sobre o investimento, então, quando tu faz a seleção em base a essa forma de avaliação dos animais. Rafa, roda mais um e vamos começar então. Só chamar a atenção aqui do DWP, né, que é um índice econômico, né, que tem essa validação, é um ponto bastante importante, a gente vai discutir bastante essa validação, que foi um trabalho que foi recentemente publicado, né, foi publicado agora em 2020, os resultados foram bem interessantes. Então, deixar bastante tempo para essa discussão, né? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Isso aí, por favor, fica à vontade. Pessoal, então vamos falar do primeiro fator econômico. Os fatores econômicos são extremamente importantes. E por que a gente está falando tanto de seleção genética das bezerras e preocupação com a criação, cuidar das bezerras e como que ela influencia no futuro? Então esse aqui é um trabalho interessante, um trabalho americano interessante, onde eles mostraram, pessoal, para cada 11, as bezerras melhores, pessoal, que tem um ganho médio diário melhor entre o nascimento e o aleitamento, naquele período de aleitamento, o período inicial até a desmama, que tiveram 11 gramas a mais de ganho médio diário, então em relação ao grupo normal das bezerras que estavam ali alimentadas de uma forma tradicional, 11 gramas média diária apenas ao dia, elas tiveram uma produção média na lactação futura de 175 quilos a mais. Então, para cada 11 gramas que as bezerras ganhavam a mais que a média do seu grupo, no período de aleitamento apenas, elas produziram 175 quilos de leite a mais. Isso é muita coisa, pessoal. Então, isso é uma avaliação mostrando que quando a gente seleciona animais geneticamente superiores, que desempenham melhor, ou que têm um índice de doença melhor, a gente consegue ter um retorno sobre o capital investido lá no futuro. A gente consegue ter mais leite no tanque de uma forma mais saudável e, acima de tudo, sustentável. Roda mais um, Rafa, por favor. Vou passar mais um slide para a gente conectar, então, com mais alguns dados de crescimento. O próximo dado que a gente vai falar agora, pessoal, então, ele é outro dado bem legal. Então, aqui foi um experimento onde eles fizeram, então, eles avaliaram, então, o crescimento, separaram em dois grupos, então, os bezerros que cresceram até 1,25 libras por dia, os animais que cresceram em média 2,2 libras por dia. Então, eles separaram os animais, então, fizeram os crescimentos, separaram os animais eram avaliados desde o D0, então, até o momento da desmama, então, separaram os grupos e depois fizeram a avaliação de qual foi a produção de leite predita, então, em cima do desempenho desses animais. Quando vocês olham, então, bem embaixo, pessoal, vocês vão ver a diferença em produção de leite. O que chama atenção lá embaixo é a diferença na produção de leite. O grupo que ganhou em média 1,25 libras por dia, ele teve uma produção média em 305 dias de 19.846 libras. Esse dado está em libras, tá, pessoal? Enquanto que os animais que tiveram uma nutrição superior, então, que ganharam mais, então, ao longo do dia,
durante o período de aleitamento, eles tiveram a produção de 21 mil libras, então 21,687 libras. Isso dá o quê? Dá 1.841 libras a mais no tanque, mostrando que quão importante é a saúde e o desempenho dos animais. Então, mostrando que animais mais saudáveis, animais que desempenham mais, então vão ter uma vida produtiva maior. E quanto isso é importante, então, fazer a mensuração dos animais mais eficientes, mais sadios, então, para a gente ter isso aí no futuro. Correto, Rafa? Isso aí, Chester. Só chamar a atenção, né? Esse valor aqui, né? Muitas vezes, como eu falei lá atrás, né? A bezerra, ela dentro da fazenda, ela muitas vezes ela passa até despercebida, assim, é meio negligenciada a atenção com ela, né? Então aí a importância de você, lógico, vai investir em genética, mas você também dá uma condição ambiental para que esse animal desempenhe o seu potencial genético, né? Muitas vezes ele fala, não, vamos priorizar aqui e esquece a bezerra, por ela não estar produzindo leite. Naquele momento, a gente foca só naquela outra categoria. Mas aqui tá a resposta, né? Se você der atenção em todas as fases na vida da vaca, né? Ainda quando ela é bezerra, você dá atenção, você não dá um manejo adequado, permitir uma alimentação adequada para que ela entre na condição corporal, né? Para que ela não tenha problema problema nutricional, digamos, né? Ela vai responder isso lá na frente com produção de leite. Esse aqui que está falando, né? Animal que teve um ganho de peso diário maior na fase de bezerra, ele produziu mais leite lá na frente. Então, isso é bastante produziu importante. Muito mais leite. Ô, Chester? E produziu muito mais leite, né, Rafa? Produziu muito mais leite, né? Ela vai responder no futuro. Tá? Por favor, próximo slide para nós. São dados interessantíssimos. Esses dados de saúde e de desempenho são muito importantes, né? Ele compõe, então, os dados do futuro. Então, quando você olha esses dados, eles são assustadores. O próximo dado que a gente vai olhar, pessoal, agora, e está rodando o slide aqui ainda, são os dados de reprodução, alguns dados de desempenho, então, em base em reprodução. Então, quando vocês olham esses dados, pessoal, então aqui o que foi esse experimento mostrou? Então, eles pegaram um bom desempenho a dietas nutricionalmente mais elevadas com dietas nutricionalmente que atendiam o requerimento. Então, dois tipos de dieta, uma dieta mais singela na esquerda, então um gráfico mais claro, e uma dieta então mais arrochada, vamos dizer assim, uma dieta que forneça mais nutrientes na direita. Quando a gente isso na bezerra, entre o D0 e o desaleitamento, então naquele período que ela tomava leite até a desmama. Quando olha esses dados, então a gente tem o quê? A gente tem lá na frente, lá na vida da novilha, quando ela está entrando em reprodução, a gente tem folículos antrais maiores, então para o grupo que recebeu um alto valor nutricional, então que recebeu um aporte nutricional mais exacerbado, então cresceram melhor, e além do aporte nutricional mais exacerbado, são animais que foram mais saudáveis, pessoal, tiveram menor incidência de doenças. E também, acho que quando a gente avalia folículos secundários, folículos terciários, então se comportou da mesma forma. Esses animais tinham maior nível de folículos secundários e terciários, mostrando que são animais mais férteis. Isso é muito interessante, então, mostra, então, que como é importante e como é sensitivo e fundamental, então, tu selecionar para ter animais férteis, animais saudáveis, acima de tudo, animais que desempenham bem, porque eles respondem, inclusive, na reprodução. Todos os fatores estão correlacionados e atados. Rafa, roda mais um, por favor, e vamos bater um... Ô, Chester, o Diego chegou, um comentário aqui, Chester. Opa, o Diego está aí? Ô, Diego, boa noite, tudo bem? Sim, boa noite, consegui acessar agora. Me escutam bem? Tranquilo, por favor, sim. Obrigado por ter entrado. Diego, nosso colega aí, pessoal, que vai participar do bate-papo conosco. Só um comentário aqui, Chester. Você acabou de mostrar no slide anterior que você investindo, dando atenção na bezerra, ela vai responder na frente na questão produtiva, vai produzir mais leite, e também na questão reprodutiva, né? Então, aquele cuidado contínuo, né? Não negligenciar nenhuma categoria. E, lógico, você tem que trabalhar com animais superiores desde o início, né? Isso a gente vai dar geneticamente superior, isso eu falo, desde o início, para que ele consiga responder também a questão, ao ambiente que você proporciona para ele, né? Fantástico, isso aí. Por favor, troca mais um e vamos falar um pouquinho
de quais são os fatores sanitários importantes. Então, quais são os principais desafios hoje da criação das bezerras? Então, a gente falou que o crescimento dela é importante, quanto mais ela ganhar desempenho, mais ela vai retornar economicamente. Então, o que a gente está falando? Que quando investe em sanidade e nutrição na bezerra, no D0 até o desaleitamento, pessoal, esse dinheiro retorna para vocês, então retorna totalmente para vocês. E selecionar animais mais saudáveis é muito importante para que isso aconteça de forma adequada. Quando a gente olha aqui, esse aqui é um overview legal que é das principais doenças que têm ocorrido aí no Brasil. Então, diarreia, então, mais ou menos a idade que dá entre a primeira e a segunda semana de vida, a gente tem uma incidência de diarreia. Entre a segunda semana e a terceira semana, a gente tem a incidência de doença respiratória, mais ou menos é dessa forma que se comporta. Então, início, 2 semanas com diarreia, depois a terceira e a quarta semana, a gente tem doença respiratória, acometendo as bezerras. E daí, por fim, então, ao redor do final da quarta semana, quinta semana, a gente tem uma incidência de tristeza parasitária bovina, que contempla uma série de doenças, entre ela anaplasma e babésia. Então, que são doenças que acometem e judiam muito dos animais. Então, mostrando então o que, pessoal? Essas são as principais doenças que se abatem sobre as bezerras. Então, quão importante é a gente saber qual que é a incidência e qual que é a predisposição dos animais terem essas doenças, porque elas comprometem tudo aquilo que a gente olhou. Se puder rodar mais um, Rafa, por favor. E essas doenças, pessoal, quando elas juntas, correlacionadas, elas são as doenças que fazem a remoção dos animais do rebanho. Então, quando morre uma terneira, a gente sabe que uma bezerra, ela morre geralmente em função de diarreia, ou em função de pneumonia, ou de tristeza parasitária. Ou lá no finalzinho da desmama, então, em função de uma clostridiose. São as coisas que contribuem para a mortalidade. E aqui tem um número bem interessante também, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é o quê? Esse é um levantamento americano, do SDA, lá dos Estados Unidos, onde tinha, então, a incidência de diarreia pré-desmama. Quando a gente olha a incidência de diarreia pré-desmama nas bezerras americanas, então, 23%, entre 23% e 25% de todas as bezerras americanas, elas têm incidência de diarreia. Então, para 4 bezerras dos Estados Unidos, uma vai ter um processo de diarreia. Tá? Para cada 10 animais, nos Estados Unidos, entre 1 e 2 animais vão ter doença respiratória. E o índice de mortalidade hoje nos Estados Unidos, então, ele fica entre 4% e 12% até o final do período de aleitamento. Então, a gente tem esses índices de mortalidade, são índices que o USDA abre. Quando a gente olha, pessoal, então, a gente vê o índice dessas doenças pré-desmamas, então, que é tão importante, que compõe aquela vaca do futuro, aquele animal que desempenha bem, que lá no futuro a gente viu que dá muito leite. A gente olha o custo de tratamento. Em média, quando a gente faz, então, o custo de tratamento, e olhando aqui esse dado de forma simples, com o dólar hoje, a gente tem um custo em média de R$50 para a doença respiratória e para a pneumonia. Mas a pergunta é, qual que é o valor da tua bezerra quando ela morrer? Então, o custo de mortalidade a gente não sabe. Então, esses dados são muito interessantes, por quê? Porque provam que a gente tem o custo da mortalidade da bezerra e, além de tudo, os animais que têm diarreia ou pneumonia, eles têm uma chance muito maior de ser descartados. Então, de não levarem a gestação a termo, não parirem, não terem um parto sequer. Então, a chance dos animais que têm diarreia aumenta para 2,5 vezes a chance de ser descartado, enquanto que a doença respiratória, esse número varia de 1,2 a 2,5 vezes mais chance de ser descartado. E agora vamos começar a interagir, botar o Diego na jogada. O que tu acha desse número, Diego? Olha como impactante é, né, Diego? E como que... Será que geneticamente a gente poderia selecionar animais diferentes? Como que a genética poderia contribuir para mim tentar estancar esse ponto de sangria que é tão importante, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é a diarreia, a pneumonia e propriamente a mortalidade dos bezerros? Exatamente, Chester. Os números que você trouxe desde o começo aí são muito interessantes, né? Desde quando você fala lá do ganho de peso diário, depois do impacto econômico, e agora, quando você trouxe a incidência dessas doenças, na hora a gente só vê que essa bezerra teve diarreia e acaba não sabendo o que isso pode impactar lá na frente, né? Mesmo que essa bezerra sobreviva, a gente tem dados, acho que você vai mostrar mais na frente, vai falar um pouco mais para frente aí, do que isso vai interferir na lactação do animal, né? Até mesmo na reprodução e tudo mais. Realmente o impacto é muito significativo em rebanhos leiteiros. A bezerra que nós estamos criando hoje é a vaca do futuro, então eu preciso que essa bezerra esteja sempre bem. E a genética, o melhoramento genético não ficou longe disso, tá, Chester? Você pode passar o próximo slide, Rafael? Onde a gente traz a seleção genética, como que ela vem evoluindo durante os anos, lá atrás preocupado um pouco mais com produção, com formação, né? A vida produtiva lá em 1994, em cima da seleção genética
apenas, em 94 também já preocupou com o CCS, mas quando eu venho para os últimos anos, vamos pegar assim os últimos 4, 5 anos, veja ali em 2016, Liveability, característica de extrema importância, depois comprimento de gestação, aí depois já vem falar em saúde diretamente das vacas, aí em 2018, foi o mesmo ano que antes do CDCB, a Zoetis lançou o Clarified Plus e já iniciou com 9 características de saúde e bem-estar, então totalmente focado, né, nesse bate-papo que nós estamos tendo hoje. Depois de 2019, idade ao primeiro parto, e o que vai vir para frente. 2020, nós vamos mostrar em outros na apresentação um pouco mais para frente, a novidade que a Zoetis já trouxe no Clarified Plus, totalmente voltado para saúde, bem-estar e fertilidade. Então, é uma preocupação de todo mundo, né? Não só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, selecionar animais mais saudáveis. E a seleção e a genética está por trás disso também, Chester. Muito legal esses dados e como a genética evoluiu, né? Evoluiu para contribuir, então muitos dados novos, muito legal ter os dados aí, daí como essa evolução foi constante e como hoje tem tanta coisa descoberta e mais coisas para descobrir. Inclusive tolerância ao estresse térmico, né? Fantástico. Exato. Quanto mais dados forem coletados, mais novidades vão chegar durante os anos, né? Desculpa, Rafael, pode falar aí. Não, só um comentário, né? Que só para resumir, nós começamos falando da importância de você dar atenção à novilha na questão ambiental, né? E agora tratando da parte genética, que a gente sabe que o desempenho do animal é genética mais ambiente, né? E os dois têm que andar juntos. Então, a gente viu a importância lá atrás de ter animais de cuidar também da questão de manejo, questão nutricional, né? E agora a questão genética, né? Que a gente pode melhorar tanto todos esses pontos a gente pode melhorar por meio da seleção genética, né? E como o Diego mostrou aqui, a gente vem evoluindo, né? Cada vez mais com características diferentes, características mais complexas e sempre focando naquelas características de importância econômica para o criador, né? Durante muito tempo a gente quase não selecionou diretamente para as características de saúde, não porque essas características não eram economicamente importantes, mas sim porque não haviam dados disponíveis para que a gente gerasse uma predição genética, né, boa, suficiente para que a gente conseguisse selecionar aqueles animais, selecionar diretamente para as questões de saúde. A seleção a seleção para as características de saúde eram feitas de forma indireta, para características correlacionadas. Agora não, agora nós já temos dados suficientes que nos permitem, né, que nos permitem gerar essas predições e disponibilizar para o criador. Rafael, exato. Além de um número grande de dados com confiança, né? Senão acaba não adiantando nada. Dados com qualidade. Até legal o evento Alta Cria, né? Que é uma coleta de dados das bezerras e tudo mais, depois mostra tudo o que aconteceu no campo. É bem isso que nós vem falando. Pode passar o próximo slide, Rafael, só para a gente dar continuidade. E aí, a ferramenta de seleção genômica da Zoetis, né, é o Clarified. E a gente sempre posiciona o Clarified com essa frase: é a maneira mais fácil, rápida e confiável para construir um rebanho mais produtivo, saudável e lucrativo. É isso que os nossos produtores almejam, é isso que nós temos que almejar mesmo, quem está na atividade, quem vai entrar para a atividade, é buscar vacas produtivas, saudáveis e lucrativas. E o Clarified está aí para ajudar nessa seleção. Então, esse é o posicionamento do Clarified, essa é a ferramenta que vai fazer com que a gente selecione os animais cada vez mais rentáveis desde os primeiros dias de vida, né? Isso, o Clarified é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que o objetivo do Clarified é simplificar, né? É tornar fácil, rápido, né? E de uma maneira confiável, né? A seleção dos animais, né? Então, o Clarified, ela tem as predições genômicas baseadas para todo aquele rol de características de produção, reprodução, mais de 50 características. Só que não é só isso, né? O Clarified tem isso, só que isso aliado a ferramenta de suporte, a uma consultoria técnica, né? A tirar dúvidas, treinamentos, né? Sempre para simplificar
o melhoramento genético, tentar levar a mensagem de uma forma mais simples, né? E, lógico, sempre focado no lucro, né? O objetivo é tornar a cadeia produtiva cada vez mais eficiente pelo ponto de vista produtivo, reprodutivo, sanitário e, claro, lucrativo, né? Pelo ponto de vista econômico. Exato, é um pacote, né, Rafael? É um pacote de serviço que está tudo incluído aí já que no vocês meio. estão falando do Clarified, batendo um papo aí, consegue mostrar para nós qual que são, o que de fato, então, qual que são os pontos, então, que ele vai mostrar aí, tá aí na tela. Fala um pouquinho para nós esses pontos aí, para a gente começar a abordar e dar palpabilidade ao produtor que vai usar isso nas bezerras dele, lá no dia a dia no campo, por favor. Isso, Chester. No portfólio tem o Clarified, né? E o Clarified Plus. E sempre vem essa pergunta, mas o Clarified Plus não tem as outras características que o CDCB libera, os outros índices? Não, ele tem todas essas características. O que ele faz é trazer mais características ligadas diretamente à saúde, bem-estar e fertilidade e mais 3 índices. Então, saúde e bem-estar das vacas. Uma característica direta de mastite, metrite, claudicação, retenção de placenta, deslocamento de abomaso, cetose, febre do leite. E aí, Chester, essas doenças impactam diretamente a lucratividade do produtor ou não? Essas doenças impactam tremendamente, né? Se a gente começar a citar, a gente pode dizer que um caso de mastite diminui em 2,5% a produção de leite predita de toda a lactação. A gente pode dizer que uma metrite compromete a fertilidade do animal e que custa em torno de 250 a 300 dólares. A gente pode falar que uma claudicação custa 360 dólares, que uma retenção de placenta custa 130 dólares, mas que ela gera uma cascata, que leva a uma metrite, que leva a uma endometrite, que leva a uma infertilidade transitória e tudo isso. Então, é uma ferramenta fantástica para predizer isso e para tentar, além de tudo, não só predizer, mas tentar prevenir isso, né? E olha que legal, quando a gente fala de saúde diretamente das bezerras, você citou lá atrás o problema que pneumonia, doença respiratória traz, diarreias, então também vem essas características, tá? Além da sobrevivência da bezerra, a chance que essa bezerra tem de sobreviver até seu primeiro ano de vida. Essas 3 características estão ligadas diretamente à saúde das bezerras. Isso é fantástico, né? Porque a gente sabendo qual que é a chance dela ter incidência maior de diarreia ou não, de doença respiratória, isso tu consegue trabalhar de uma forma diferente e montar protocolos e estratégias diferentes para, inclusive, grupos ou para fazenda, saber se tu precisa, na tua fazenda, ser mais agressivo ou menos com as questões sanitárias ou com questões metafiláticas, inclusive, em cima disso. E no futuro, além disso, acasalar de forma melhor para corrigir esse problema, né, para ele desaparecer da fazenda. Isso que eu ia complementar. E o mais legal de tudo é poder selecionar os animais com a menor probabilidade. Vou selecionar os animais que terão menos chance de ter essas doenças, né? E tem mais quatro características ali que a gente vai falar um pouco mais para frente. Esse slide aí mostra os 3 índices. Então, o Clarified Plus, além dessas 14 características citadas, ele traz 3 índices de importância econômica. Um deles é o Annual Traits, tá? A gente já vê isso em algumas provas de touro, já está sendo mais habitual, que inclui todas as características de bem-estar, mas apenas das vacas, ok? O Cow Fluence, que é o CW aí, ó, dólar, também em dólar, esse é especificamente o índice para bezerra. Então, quando eu seleciono animais com CW maior, com Cow Fluence maiores, com valores mais altos, eu estou selecionando animais mais saudáveis. E o DWP, que é o índice principal do Clarified Plus, a gente já consegue ver vários touros também trazendo esse índice, é um índice que é expresso em dólar, e os outros 2 índices anteriores que eu citei, eles fazem parte do DWP. Então, quando eu estou selecionando animais pelo DWP, eu estou selecionando animais mais saudáveis, tanto bezerras quanto vacas, tá? Englobando isso tudo. Então, resumindo, Clarified Plus, 14 características, saúde, bem-estar e fertilidade, e esses 3 índices. E quais foram as novidades que nós conseguimos trazer agora em abril de 2020? 3 características de fertilidade, que é aborto de vaca, parto gemelar, ovário cístico, além das doenças respiratórias para a vaca, e febre do leite. Febre do leite a gente já tinha antes no Clarified Plus, porém era apenas para a raça Jersey. Hoje, então, ela também está para a raça holandesa. E essas 3 características aí de fertilidade, Chester, o que você me diz
o impacto dela direto no campo. Isso é fantástico, né? Quando a gente pega um caso de aborto, então, hoje tem literaturas americanas que citam que um caso de aborto causa problemas econômicos que são da ordem de $550 até $2.200, $2.300 os casos de aborto nas propriedades, porque eles comprometem de forma direta a produção de leite, né, e a gestação futura. Então, quando engloba todos esses fatores, eles são muito caros. E eles são uma cascata, né? Então, tem um aborto, uma vaca que não empreia, uma vaca que tem uma chance maior no futuro de ter partos gemelares, e é uma vaca que também tem um comprometimento. E essas vacas com ovário cístico, então, são várias vacas recorrentes, então, que a gente tem dado momento no nosso rebanho. Então, são 3 características fantásticas, aplicáveis, muito aplicáveis. E o legal de tudo, que daí quando tu puxa isso, eu olhando agora, me vem à mente, eu consigo fazer isso tudo quando é bezerra, correto? Eu consigo saber que ela vai ter uma predição de ter uma maior incidência de diarreia ou de doença respiratória, ao mesmo tempo eu posso saber isso aqui, correto? Se ela vai ter uma chance de ter maior incidência de aborto, sim ou não, é isso? Exato, Chester. A gente sempre fala que o Clarified, né, a avaliação genômica, é uma ferramenta de tomada de decisão. Então, quanto mais cedo a gente avaliar os animais, mais decisão certa eu tomo anteriormente, né? E quando eu falo do Clarified Plus, que traz esse tanto de índices, características para a bezerra, aí a gente vai fazer quando a bezerra nasce mesmo. Tem vários exemplos aí de produtores que a bezerrinha nasceu, já coleta, e ali já, além da seleção, igual você falou, se ela tem maior probabilidade, você tomar um cuidado maior com ela, se não for fazer essa seleção lá, tiver que ficar todas as bezerras, né? Mas é bem isso. E quando a gente seleciona para o DWP, vai ser falado mais para frente, Chester, eu estou buscando animais mais rentáveis e lucrativos, mas dentro da fórmula dele, o Rafael vai mostrar, eu não estou focado 100% em saúde e bem-estar. Eu não vou deixar de trazer animais com maior produção de leite, maior produção de sólidos, mais férteis, aí vai. Eu acho que o próximo slide só pode passar para eu lembrar, mas eu acho que o Rafael vai trazer alguns dados do estudo de validação, não é isso, Rafa? Agora, Isso aí, Rafa. Eu queria perguntar para ti, como que a gente viu esses dados, a gente está falando que isso é importante, que a gente consegue predizer com uma acurácia muito grande, e tu pesquisou isso, tu trabalhou, tu viveu isso lá, como que é esses dados? Qual a acurácia disso, Rafa? Fala um pouquinho para nós disso, por favor. Sim, então, Chester, como você comentou, né, as bezerras são a categoria que são mais beneficiadas com a genômica, né? Por quê? Porque a gente consegue, a partir de poucos dias de vida do animal, a gente já consegue predizer, já consegue antecipar o desempenho desse animal. Não só o desempenho produtivo, como o desempenho reprodutivo e o desempenho de saúde também, né? A gente consegue selecionar animais que têm o menor risco de ter essas doenças que nós mostramos. Só que a gente, normalmente, nós fazemos alguns estudos para mostrar como essa predição genômica que nós fazemos, como ela está relacionada ao que nós observamos no campo, né? Nosso objetivo com esse trabalho, na verdade, é encontrar alguma falha, porque se existe alguma falha, alguma coisa que não está funcionando como deveria, nós queremos ser o primeiro a saber. E toda vez que nós fazemos esse tipo de estudo, né, que é associar as predições genômicas com o que a gente observa no campo, independente do mercado que nós estamos nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Brasil, os resultados são sempre muito positivos, né? E aqui eu trouxe para mostrar um estudo que nós fizemos aqui no Brasil, né? Nós utilizamos quase 1.500 animais, né? Nós acompanhamos até 3 lactações, e esses foram todos animais que foram avaliados com Clarified Plus, e nós acompanhamos o desempenho desse animal por 3 lactações para saber os registros dessa doença que nós avaliamos no Clarified Plus, né? Rafael, é bem legal quando você traz o estudo de validação no Brasil, porque sempre tem essa pergunta, né? Mas e aí, funciona no Brasil? E aí, dá certo no Brasil? Então, a gente não ia trazer uma ferramenta dessa sem ter certeza que ela também ia funcionar aqui, logicamente, né? E aí tá os números que você vai trazer, que é bem legal de ver. Exatamente, isso aí, Diego. E o que foi que nós fizemos, né? Como eu falei, a gente testou esses animais com Clarified Plus, né? Nós temos aqui a predição para retenção de placenta, né? Nós dividimos em grupos, né? Os grupos dos melhores animais, pegar aqui, os grupos dos melhores animais, ou seja, aqueles animais que têm o menor risco de apresentar a retenção de placenta, e
piores animais são os animais que têm um risco maior de ter uma retenção de placenta. Isso segundo a avaliação, a previsão do Clarified Plus. E nós observamos no campo, durante 3 lactações, o que foi que aconteceu, né? Então, aqui, os piores animais, eles tiveram incidência de retenção de placenta de 18%, né? Os animais entre 26% e 50% tiveram uma incidência de 12%, os animais 51% e 76%, de 9% de incidência. Os animais, os melhores animais, né, estão no oposto dos piores, uma incidência de 8%. Então, se você pegar o grupo de animais, dos melhores animais que são o menor risco de ter a doença, né, e comparar com os animais de maior risco, veja que isso se reflete no campo, né, refletiu durante essas 3 lactações que os animais foram acompanhados. Os piores têm uma incidência muito maior do que os melhores animais. Se você transformar isso em valores monetários, né, qual o custo por caso em cada retenção de placenta, né? Nós comparamos também para metrite, a tendência é exatamente a mesma, os melhores animais apresentando uma incidência de metrite muito menor do que os piores animais. Nós observamos que ketose também é a mesma tendência, né? Os animais piores com a incidência muito maior. Comparando agora a claudicação, né? Os piores animais com incidência muito maior do que os melhores. Mastite também e displasia de Bomaso, né? Deslocamento de Bomaso, né? Exato. Então, veja, em todas as características que foram avaliadas, que nós tínhamos registro fenotípico, a tendência foi sempre a mesma, né? Então, a tendência que os melhores animais, eles dão os animais que são ranqueados superiores para essas características pela predição do Clarified, eles tiveram realmente uma incidência menor do que os animais piores, né? Fantástico. Só que tem um problema de você selecionar somente para uma característica, né? A gente sabe que existe correlação entre as características. Se você selecionar somente para mastite, animais com menor risco de ter mastite, essa característica pode estar correlacionada negativamente com a característica também importante para o criador. Então, a gente nunca recomenda selecionar somente para uma característica, né? Então, é por isso que a gente trabalha com o conceito de índices econômicos, né? Onde a gente consegue melhorar um conjunto de características, onde a gente consegue trabalhar com um animal mais equilibrado, né? Animal que a gente consegue melhorar toda a parte produtiva, a parte reprodutiva, a parte de sanidade, a parte de eficiência alimentar, né? Tudo junto, fertilidade, né? Que a gente quer um animal que seja completo. Por quê? Porque todas essas características são economicamente importantes, né? Então, a pergunta é como é que a gente consegue dar pesos diferentes para essas características? Simples, baseado no impacto econômico que essa característica tem no sistema de criação, né? O índice, um ponto comum, índices econômicos, na verdade, são pontos comuns nos programas de melhoramento, né? Existem vários índices, muitas vezes existe uma dificuldade do criador em determinar qual o melhor índice para cada sistema, né? O índice que eu vou trazer aqui, é um índice que nós estamos trabalhando, né? É o DWP, né? Que é um índice que a gente tem bastante confiança nele. A gente já passou por um processo longo de pesquisa, a gente vem mostrando isso. Eu vou mostrar mais à frente o estudo de validação que nós fizemos, né? Onde a gente está identificando, na verdade, os animais que são mais lucrativos. A gente consegue identificar animais que têm uma lucratividade maior dentro da fazenda, né? E o índice, né, de uma forma geral, o objetivo do índice é facilitar também, né? Você tem várias características que são de interesse econômico do criador, você quer melhorar, como eu falei, um conjunto de características, só que o índice ele facilita porque ele traz tudo em um valor. Em um valor só, você pode ranquear animais que são bons em várias características, né? E outra parte importante, ele considera a relação entre as características, né? Ele considera essa relação genética que existe entre elas. Vou só mostrar o índice, o DWP, né, que é o índice que eu falei que nós vimos trabalhando. Veja que um dos grandes diferenciais que nós temos no DWP
são as características de saúde e bem-estar, né? Nós temos 29% de peso nessas características. Como eu falei, essas características têm um impacto econômico bastante significativo, né? Bastante relevante no sistema de produção de leite, né? Só que a gente também não negligenciou as características produtivas. Você vê que tem bastante peso, né? 36% de peso nas características reprodutivas, 12% de fertilidade, 10% de características funcionais, né, de tipo, e 13% em longevidade, qualidade do leite, né? Então, é um índice completo que está focado na lucratividade, né? O DWP foi o primeiro índice a inserir características de bem-estar, de saúde e bem-estar, né? Foi uma novidade que a Zoetis trouxe. Em seguida, o CDCB também adicionou algumas características dentro do índice deles, que é o Net Merit. Só que a importância, o peso que nós damos aqui para as características de saúde é maior. Por quê? Porque a gente considera o valor econômico dessas características seja maior também. Como comentário dele, ele pode seguir. Não, você falou muito bem de não esquecer das características de produção, e é legal que ele tem peso tanto para gordura, quanto proteína, quanto para produção de leite. Fertilidade, tanto para DPR, HCR, CCR. Então, é bem completo, tá? Você já ressaltou bem, Rafa, pode dar continuidade aí. Então, vocês estão dizendo assim, só para fazer um overview dessa parte, que se eu usar o DWP, eu consigo selecionar para vacas extremamente férteis, produtivas, e ao mesmo tempo eu consigo selecionar bezerras mais saudáveis, correto? É isso? Exatamente. Bezerras que vão ter um risco menor de apresentar essas doenças. Muito bom. Fantástico. Resumindo, é isso, Chester. Tudo que eu falei lá dos dois índices diretamente das vacas e das bezerras para a saúde, lembra que eu disse que eles estão incluídos dentro do DWP? E aí estão os pesos. 29% ligado diretamente à saúde e bem-estar. Isso. Então, como parte complementar isso, né, a gente quer saber se está funcionando da forma que nós esperamos que funcione, né? Então, esse ano nós publicamos esse trabalho aqui no Dairy Science, que é a validação desse índice, né? Talvez seja o único índice que está publicado, né, que tem uma validação publicada, né? O objetivo desse trabalho foi avaliar, né, a capacidade do nosso índice DWP, para predizer, né, o lucro observado desses animais ao longo da vida, né, ao longo da vida dele, toda a sua vida produtiva. Isso foi feito em animais da raça holandesa nos Estados Unidos, né? E um objetivo secundário, né, foi avaliar a associação desse índice do DWP com alguns fenótipos observados, alguns fenótipos que têm algumas características, né, que estão considerados também na formação do índice, né, para ver o desempenho dele. Nós utilizamos animais de 5 fazendas grandes nos Estados Unidos, animais nascidos em 2011, que foram testados até dezembro de 2012, né, foram mais de 2.000 animais que foram considerados nesse estudo. Esses animais eles foram acompanhados ao longo de toda a sua vida produtiva. Foram considerados por 9 anos. Né? Então, são animais nascidos em 2011, testados em 2012 e foram acompanhamos, registramos esses animais, né? O registro fenotípico, né? De doença, de tudo, e de produção, para ver quantos esses animais produziram, né? Ao longo de toda a sua vida produtiva. Né? Um resultado bastante expressivo aqui, né? Um resultado bastante interessante, né? É responder essa pergunta, né? Será que o DWP prediz a lucratividade vitalícia desses animais, né? Nós fizemos bem parecido com o que eu acabei de mostrar. Nós separamos esses animais em grupos dos piores animais, né? São os animais mais negativos para esse índice. E aqui os animais melhores, né? Melhores, com ranking superior para esse índice. Né? Nós observamos que os piores animais, ao longo de toda a sua vida, deixou um lucro na fazenda de $167. Né? Isso é a média desse grupo aqui. Os animais 26% a 50% deixou um lucro de mais de $560. Né? Os animais com ranqueamento intermediário, 51 a 75, deixou um lucro de $706. E os melhores animais na classificação do DWP,
fecharam um lucro de $978 ao longo de toda a sua vida produtiva, né? Nós compararmos a lucratividade dos melhores animais com os piores animais, temos uma diferença de $811, diferença média, né? Então, o grupo dos melhores animais, eles geraram $811 de mais lucro em toda a sua vida produtiva do que os piores animais, né? E se nós observarmos agora a produção de leite, né? Mesma tendência, os piores animais produziram 54.785 quilos de leite, e quando nós observamos, isso aqui é pounds, se não me engano, não é pounds, não é quilos, mas se nós observarmos, isso é em libras, né? Nós observarmos a diferença produtiva entre os piores animais e os melhores animais, tem mais de 8.000 quilos de leite produzidos, né? Então, nós já sabíamos que esses animais aqui, esses piores animais, eles iam ter um desempenho inferior aos melhores lá atrás, em 2011, em 2012, quando esses animais foram testados, né? Então, o que é que isso quer dizer? Que a gente consegue predizer o desempenho produtivo desse animal a uma idade muito... quando o animal é muito jovem, né? E por quê? Por que acontece essa diferença? Porque os animais melhores, o DWP, produzem mais leite que os animais piores. Eles são geneticamente superiores para essas características que afetam a lucratividade, né? Eles estão superiores em reprodução, que são características que estão consideradas no DWP. Então, eles têm uma eficiência reprodutiva maior, produzem mais leite, né? Eles são mais longevos, porque longevidade também está incluído no DWP. E eles têm um menor risco de ter a doença, né? Então, eles são mais... eles adoecem menos, eles têm uma reprodução mais eficiente, eles são mais longevos, e eles ficam mais tempo no rebanho, né? Então, isso resulta no animal, você tem um lucro maior, que se produz muito mais leite também, né? Mais de 8.000 quilos de leite ao longo de toda a sua vida. E se nós compararmos as características de saúde, né? De novo, os piores animais à esquerda, os melhores animais à direita. Observamos aqui metrite. Os piores animais têm incidência de 11% de metrite, enquanto que os melhores animais somente 5%. Nós observarmos mastite. Os piores animais, 42%, enquanto os piores animais, 28%. Se nós observarmos a claudicação, os piores animais, 38%, e os melhores animais, 22%. Né? Então, qual é a mensagem aqui? Como o chefe demonstrou lá no começo, as novilhas, eles têm a importância econômica das novilhas, a importância do manejo sanitário correto das novilhas, né? E a gente consegue lá atrás, no período quando o animal ainda é novilha, consegue predizer consegue predizer a sua lucratividade, seu desempenho na saúde, seu desempenho produtivo e reprodutivo, né? Então, acho que a gente já está quase passando um tempo, né, Chester? Então, vou parar por aqui. Rafa, fantástico. Fantástico esse final aí. E era teu último slide mesmo, então estava finalizando. Eu acho que valeu toda a apresentação, o final valeu esse slide. Volta esse slide, Rafa, só para chamar a atenção do pessoal. Olha a importância. Quando a gente seleciona geneticamente, é lá na bezerra, seleciona ela, a gente está vendo a vaca do futuro. E a gente está vendo que quando a gente seleciona e conduz um trabalho genético, um trabalho com sêmen de boa qualidade, com empresas idôneas e sérias, de boa qualidade, a gente tem retorno econômico sim. Tanto quanto o retorno econômico vem, por quê? Porque os dados estão aí e mostram e provam. Quando seleciona animais mais férteis, animais mais saudáveis, tu tem lucratividade em cima deles. Vocês viram, então aqui a gente separou os quartis mais saudáveis são os animais mais produtivos e com menos doenças. Rafa, tem tempo para uma perguntinha, no máximo duas. Eu vou responder uma primeira que entrou aqui, ó, lá no início, tá? Então, como que os resultados genéticos, esses resultados genéticos se aplicam, se esses resultados genéticos do Clarified Plus, eles se aplicam já na primeira geração das bezerras? Então, essa foi uma perguntinha que entrou aí, uma das primeiras perguntas, logo a gente estava passando lá e falou das características. Se eu fizer o Clarified Plus agora, como que eu aplico isso? Na primeira geração, eu consigo ter efeitos benéficos disso, do resultado, olhando lá e conseguindo acasalar de forma adequada? Sim ou não? Responde para nós e bate um papo aí.
Sim, se você seleciona os animais, por exemplo, pega uma situação, você tem 100 animais, você testa todos os animais com o Clarified Plus, você seleciona os melhores, você descarta os piores, seu desempenho dos animais selecionados vai ser superior aos animais do que a população inteira. Então, se você avaliar a produção vitalícia dos animais, a produção do animal, você já tem um ganho, você já selecionou os animais baseados no seu potencial genético, e a próxima geração também, a próxima geração também já acontece, né? A partir da primeira geração de animais selecionados, a gente espera que a geração subsequente em média, seja melhor do que a população anterior. Então, na primeira geração, se eu conduzir o trabalho de forma adequada, Rafa, se eu conduzir o trabalho de forma adequada, selecionar bem, então peguei as características da mãe, que ela tem uma predisposição menor, uma hora tem diarreia, eu selecionei indivíduos com uma empresa de boa qualidade que acasalou de forma correta, eu consigo ter uma próxima geração que tem uma incidência, uma predisposição à incidência de diarreia e doença respiratória nas bezerras menor. É isso aí, né? Então, Chester, não só na próxima geração, mas também nessa, né? Que você já está fazendo a seleção na geração atual. Entendi. Formas de trabalhar em cima disso. Não, fantástico. Fantástico. E uma última perguntinha, como que esses resultados são entregues no campo? Eu fiz o Clarified Plus, eu quero ver minhas bezerras, eu quero saber se elas têm diarreia, pneumonia, incidência, predisposição maior. Como que eu entrego esses resultados aí como que eles vêm? Então, como que as UETs fazem isso? Como que vocês fazem isso? Rafa, Diego, por favor. Chester, isso é primordial, tá? A gente entrega, além de entregar o resultado, a gente acompanha o produtor na tomada de decisão. Então, é aquele pacote de soluções que nós falamos lá atrás. Não é só entregar os números, mas sim ajudar na interpretação, ajudar na seleção, mostrar várias maneiras que podem ser usadas. E para isso a gente tem uma ferramenta que chama MySearchPoint, fantástica, é online, o cara entra lá, tem os dados instantâneos do rebanho. A gente entrega também em formas de Excel, o cara pode mexer de várias maneiras, mas a gente entrega o pacote de soluções. Entra com os resultados, no auxílio técnico, na tomada de decisão e buscando sempre o lucro do produtor de leite. Beleza. Obrigado, pessoal. Acho que nosso tempo já expirou, estamos a ponto de expirar. Em nome das UETs, eu agradeço a todo mundo que participou aí. Eu gostaria que vocês dessem uma boa noite para o pessoal, fizessem um agradecimento aí. Mas em nome das UETs, a gente agradece muito ao convite para fazer esse bate-papo e mostrar que a genética ela tem seus resultados e a genética bem aplicada, com empresa de qualidade, uma empresa idônea como é a Alta, em parceria com as UETs, com o Clarified, a gente consegue ter ganhos já na primeira, na segunda, na terceira, nas gerações vindouras. Isso aí, Chester. Eu gostaria de agradecer também o convite e agradecer ao pessoal que ficou aí, né, que participou. Obrigado, e a gente dizer que a gente está à disposição. Qualquer dúvida ou quiser discutir algum assunto específico, qualquer coisa, por favor, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer conversar, discutir mais qualquer coisa que nós discutimos aqui. Muito obrigado. Além de agradecer, tenho que parabenizar o trabalho que a Alta faz. Esse evento Alta Cria, eu já pude participar, não é a primeira vez. É muito legal toda a equipe, como que a Alta trabalha no campo e com os dados coletados. Bom, pessoal, encerra por aqui. Beleza, obrigado então. Um abraço a todos, uma boa noite. Obrigado, Lourenço, pelo convite. Obrigado ao pessoal da Alta. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos. Quero agradecer aí a Zoé, nosso grande parceiro, patrocinador do Simpósio Alta Cria, e reforçar o convite. As inscrições para o Simpósio Alta Cria estão abertas no site simpla.com.br/Alta Brasil. E o nosso encontro será nos dias 26 e 27 de novembro, das 14 às 18 horas. Garanta já a sua vaga, ela é gratuita, tá? Aberta a todo o público. Aproveitem aí para reservar seu lugar nesse super encontro que acontece aí no finalzinho de novembro, com o patrocínio aí do nosso parceiro Zoetis, que esteve aqui com a gente hoje. Eu gostaria de convidar, amanhã a gente tem mais um pré-webinar, né, pré-Alta Cria. Amanhã o nosso convidado é a Nutron Cargill, que vai falar sobre o leite é o melhor alimento para as bezerras. Então, para que corrigi-lo? Os convidados é o João Pedro Winkler e o César Aleixo. As inscrições também já estão abertas, basta acessar o nosso site, altagenetics.com.br, e garantir a sua vaga para o webinar de amanhã.
Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco até o final do webinar e aos nossos parceiros Chester, o Diego e o Rafael pela atenção e disponibilidade de tempo aqui no nosso encontro. Um abraço a todos vocês e tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, até mais.